Primeira Carta Universal de Pedro, capítulo 1, versículos 3 ao versículo 7, nos diz a seguinte expressão: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, e que se não pode murchar, guardada nos céus, para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus, para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário que estejais por um pouco contristados com várias tentações, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Quantos podem dizer amém? Amém. Meus irmãos, quando o nosso pastor, ele nos comunicou a necessidade, eu pensei no culto à noite, e os irmãos entendem a preocupação. E pensando na Bíblia, veio esse texto à mente. E li, meditei, para compartilhar com a igreja, todos nós, nesta noite. Nós queremos meditar com os nossos irmãos e falar sobre o sofrimento do justo. É sobre isto que eu quero meditar com os irmãos, sobre o sofrimento do justo. Isto trata-se de uma pergunta ou um questionamento universal. Por que sofre o justo? Isto é um questionamento que paira na mente e no coração de muitas pessoas. Por que o justo sofre? Sofrimento na Bíblia trata-se de um tema atual. Jesus, ele falou sobre o sofrimento, denominando de aflições. João 16:33, Jesus, ele refere-se ao sofrimento como aflição. Quando ele diz que nós estamos rodeados de sofrimento e que não devemos desanimar em meio aos sofrimentos, mas permanecer firmes, porque ele venceu o mundo, porque ele venceu. Os profetas ensinaram sobre o sofrimento e falaram, é um tema bíblico. Isaías, no capítulo 53, versículo 3 a 5, Isaías diz que Jesus, ele levaria sobre ele as nossas dores e as nossas enfermidades, referindo-se ao mesmo tema, sofrimento. Os apóstolos falaram sobre o sofrimento e as aflições que se abatem sobre o servo de Deus. O salmista, no Salmo 73, Asaf, ele fazendo uma interrogação e parando para fazer uma avaliação no sofrimento que se abate sobre o justo,
O salmista, ele quase que se desviava. E ele disse que faltou pouco para que os seus pés se escorregassem. Porque ele parou para olhar e observar a prosperidade do ímpio, enquanto o justo, a sua vida praticamente mergulhada no sofrimento. Então, sofrimento é um tema bíblico, e nós precisamos discorrer sobre este tema, falar sobre o sofrimento, porque nós precisamos permanecer firme em meio a todas as adversidades da vida. Nós não estamos isentos ou imunes aos sofrimentos, não. Nós, servos de Deus, nós que vivemos no mundo, como Jesus, já citei, Jesus falou, ele disse que aqui no mundo, enquanto nós vivermos no mundo, nós teremos aflições e tribulações, mas qual será a nossa reação? Ele disse que nós deveríamos permanecer firme. Ele disse: no mundo tereis aflições e tribulações. Ele disse: mas tende bom ânimo, porque eu venci. A nossa reação em meio ao sofrimento é que nós devemos permanecer com bom ânimo. Não é fácil, mas com a ajuda de Deus, a graça de Deus na nossa vida, nós vamos atravessando as adversidades, os sofrimentos que se abatem sobre nós, até porque nós temos o socorro do alto, o socorro divino. Amém, meus irmãos? Quantos podem dizer amém? Amém. Sofrimento é o ato ou o efeito de sofrer. Isso nós estamos definindo este tema. É o ato ou o efeito de sofrer dor moral ou física, padecimento, amargura. Isto é sofrimento. É o ato ou efeito de sofrer dor física ou moral. Sofrimento é padecimento, é amargura. E isto nós vivenciamos diariamente. Faz parte da nossa trajetória. Isto nós encontramos na nossa caminhada. Está no nosso caminho, na nossa carreira, na carreira que nos está proposta, segundo o escritor aos Hebreus, quando ele diz que nós devemos correr com paciência a carreira que nos está proposta. E ele diz que nesta carreira nós devemos correr olhando para Jesus, o qual é o autor e consumador da nossa fé, que pelo gozo que lhe estava proposto, disse o escritor aos Hebreus, suportou a cruz e desprezou a afronta. Nós devemos marchar e correr esta carreira cristã em meio aos sofrimentos, em meio às amarguras, às dores, em meio aos padecimentos da nossa vida, tendo como exemplo Jesus, olhando para Jesus, porque pelo gozo que lhe estava proposto, o escritor aos Hebreus diz que ele suportou a cruz, o sofrimento, o padecimento, pelo gozo que lhe estava proposto. Então precisamos sofrer tendo como exemplo Jesus, porque a nós também está proposto um gozo. E Paulo diz isto na carta aos Romanos, no capítulo 8 e o versículo 18, quando ele diz que as aflições ou os sofrimentos do tempo presente não é para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada.
Oh, glória! Eu sinto a graça de Deus. O efeito da palavra. O efeito da palavra. Sofrimento. O sofrimento tem objetivos e o sofrimento tem os seus propósitos. Se nós entendermos a linguagem do apóstolo Pedro, no capítulo 1 da sua carta universal, e o versículo 6 e o 7, o apóstolo diz que é necessário. Pedro refere-se ao sofrimento como algo necessário. E a igreja entende que quando se trata de algo necessário, trata-se de algo indispensável. Quando Pedro diz assim, porque é necessário que por um pouco de tempo estejais contristados com várias tentações ou provações. Então, o apóstolo e a própria palavra revela que o sofrimento na vida do cristão é indispensável. Agora trata-se de um tema até fácil de se discorrer sobre ele, de falar, mas difícil de ser vivido, porque não é bom sofrer. Ninguém quer sofrer. O sofrimento leva à amargura, o sofrimento leva às dores, os sofrimentos traz lágrimas, os sofrimentos traz angústia, mas não há como viver aqui sem passar pelos sofrimentos, as provações, as tribulações. E Pedro diz que é necessário porque o sofrimento tem seus objetivos. E eu botei aqui 2 tópicos sobre os objetivos do sofrimento. O primeiro objetivo do sofrimento: o sofrimento é indispensável na vida do cristão, porque o sofrimento trata-se de uma ferramenta que nos aproxima de Deus. O sofrimento nos leva para mais perto de Deus. O sofrimento nos empurra às aflições, às provações e às angústias. As angústias nos levam para mais perto de Deus. Os sofrimentos nos levam a orar mais. Os sofrimentos nos levam a consagrar mais. As angústias da nossa vida nos levam a buscar mais a Deus, buscar mais o auxílio de Deus, a proteção de Deus. O sofrimento nos leva a buscar a ação poderosa de Deus na nossa vida. Então, o primeiro ponto e o primeiro objetivo do sofrimento é nos levar para perto de Deus. E eu quero citar aqui 3 exemplos bíblicos de pessoas que o sofrimento os levou para perto de Deus, de Jesus. Se você abrir a sua Bíblia, no capítulo 15 de Mateus, você vai encontrar ali a mulher cananeia. Uma mulher que saiu de Caná em busca de Jesus em Israel. E o que leva esta mulher cananeia a Israel a buscar Jesus foi o sofrimento. Ela tinha uma filha horrivelmente atormentada. E o sofrimento e a amargura desta mulher em ver a sua filha envolvida neste problema levou ela a aproximar-se de Jesus. Primeiro ponto. Segundo ponto, Marcos no capítulo 5 e o versículo 21, nós encontramos o sofrimento levando Jairo, o fariseu, a buscar Jesus, quando desembarcou na praia, voltando da cidade de Gadara, para convidar Jesus para ir à sua casa,
porque a sua filha estava em coma, estava moribunda, estava prestes a morrer. E o terceiro ponto, Marcos capítulo 5 e o versículo 25, a mulher do fluxo de sangue. O sofrimento que a envolvia há 12 anos, levou ela a romper uma multidão, debilitada pela enfermidade, porque tratava-se de um sangramento que ela tinha, ela abatida pela enfermidade há 12 anos, 12 anos sofria, havia gastado, despendido tudo o que tinha, todos os seus bens e os seus recursos, e diz que nada disso aproveitou. Cada vez mais a enfermidade se agravava e ela ia cada vez mais pior. Mas este sofrimento fez ela mirar Jesus em meio à multidão, e nada fez com que impedisse ela romper a multidão, levada pelo sofrimento, e tocar nas vestes de Jesus por detrás dele. E na hora que ela tocou, ela sentiu que um milagre aconteceu, porque a fonte de seu sangue parou. Então, o primeiro objetivo do sofrimento é nos conduzir a Jesus. O sofrimento nos leva a Jesus. E eu quero dizer para você que está aqui nesta noite, pode ser, e eu creio que sim, eu estou falando para crentes e para vidas que está mergulhado em sofrimento. As coisas não estão boas, mas eu quero lhe dizer nesta noite que você não esmaeça, você não se desanime ao ponto de abrir mão da fé ou desistir de alguma coisa. Não. Este sofrimento, ele tem objetivos. E um dos objetivos é levar você para perto de Jesus. Porque quando você chegar perto de Jesus, aí algo vai acontecer. Aí você vai ver Jesus operar e Jesus fazer milagres. O segundo objetivo do sofrimento, o sofrimento serve para exercitar a nossa fé. O sofrimento serve para exercitar a nossa fé. E este exercício da fé, Pedro, na sua carta, ele denomina de prova. Prova, na carta universal de Pedro, tem o sentido de exercício, porque prova é exercício. O sofrimento, ele exercita a nossa fé. Através do sofrimento, a nossa fé, ela é trabalhada. E eu quero dizer para os irmãos que o sofrimento, às vezes, pasmem no que eu vou lhes dizer, o sofrimento, muitas vezes, tem uma parcela de contribuição divina. Você sabia? Você sabia que Deus, às vezes, Ele nos leva aos sofrimentos? Você sabia que, às vezes, Deus, Ele contribui para nos levar a situações desagradáveis? Deus contribui, às vezes, para nos levar a situações desagradáveis, a situações que nos tiram do conforto, a situações que nos tiram da calma, a situações que nos tiram a paciência, a situações que nos levam ao estresse em alto nível. Mas em toda esta circunstância da nossa vida, Ele permanece conosco todo momento da nossa vida. Jamais Ele se afasta de nós. Jamais. Ele contribui. Ele contribui e nos leva a situações desagradáveis, a situações que nos levam ao sofrimento. O sofrimento exercita a nossa fé,
Porque quando nos deparamos, um exemplo disto aí, um exemplo que o sofrimento exercita a fé, é Israel. É Israel. Eu disse que Deus contribui para nos levar a uma situação desagradável. E eu quero citar como exemplo o capítulo 14 de Êxodo. Israel diante do Mar Vermelho. Houve uma contribuição de Deus, sim ou não? Deus contribuiu para que o povo se deparasse com o Mar Vermelho, sim ou não? Sim. Sim, porque o povo estava indo em uma outra direção. Quase 3 milhões de pessoas já haviam adentrado no deserto e ia trilhando a trajetória. Deus aparece a Moisés e diz assim: diga ao povo que volte. E eles vão a Pinhairote e acampe-se de frente a Baal-Zefon. Meus irmãos, não tinha saída. Deus leva o povo a uma viela, a um beco sem saída. Não tinha para onde ir. Agora, homens idosos, mulheres idosas, crianças, mulheres grávidas, velhos, que não poderia correr. Era uma marcha muito lenta. Eles andavam devagar. Não tinha como correr. O gado deles, as vacas paridas, as ovelhas. E aí? Aí Deus olha e cria uma situação desagradável, mas ele sabia que ele ia permanecer no controle. Era como Deus olhar para a nação e dizer assim: eu vou tirar o controle deles, eu vou deixar eles à deriva, mas o controle vai ficar comigo. Agora vou mostrar a eles quem eu sou. É porque a prova ou exercício da fé, segundo o apóstolo Pedro, Deus não prova a nossa fé para saber o nível dela, o tamanho da nossa fé. Não. Ele sabe o nível de confiança que nós temos nele. E às vezes a gente decepciona Deus. Porque a gente dobra o joelho, vai orar e a gente diz que confia nele, mas em meio à adversidade a gente se desespera, perde o equilíbrio, aí a gente nega o que a gente diz. Ele olha e diz assim: na oração ela diz que confia em mim, ele diz que confia em mim, agora ali está desesperado. Veja como é que ele está, olhe como é que ela está, veja como é que ele está, mas diz que confia em mim, mas não demonstra com as ações. Cadê a confiança? O povo vem e depara-se diante do mar. Olha, Deus não precisa às vezes de muita coisa para acabar com o sofrimento, não. Ele só precisou lá no Mar Vermelho, ele só precisou de um velho com a mão estendida em direção ao mar. Olha, mas me diga uma coisa, que ameaça oferece um velho? Me diga mesmo, qual é a ameaça que se oferece um idoso, um velho, um homem do PROAT, por exemplo? Eu já estou no PROAT. Qual é a ameaça que eu apresento para alguém? Nenhuma. Mas um velho nas mãos de Deus, ele transforma-se em uma arma poderosa. Olha para cá, um velho nas mãos de Deus, ele transforma-se em uma arma poderosa, porque quem vai agir não é ele, não é Deus. E tem mais uma coisa: quanto mais a situação difícil, mais Deus gosta de fazer. Parece que ele cria os meios mais difíceis. Deus gosta de fazer as coisas absurdas aos olhos humanos. Às vezes eu digo cada coisa que depois eu fico preocupado. Quanto mais absurdo e incompreensível a mente humana, mais Deus gosta de fazer. Você lembra quando Deus ele quis criar, formar uma nação para ele, que o buscasse, o conhecesse e adorasse somente a ele como Deus? Qual foi o meio que ele criou?
Ele procurou um velho de 75 anos e uma velha de 65 estéril e disse assim: tá bom, eu quero. Meus irmãos, Deus tinha toda a terra diante dele. Ei, a terra estava diante de Deus. Ele estava olhando toda a terra. Aí ele olha lá para Arã, o dos caldeus. Aí olha e vê um velho de 75 anos, já com 15 anos que fazia, que estava no PROAT, a cabeça branca, uma velha engiada, estéril, que nunca gerou um menino. Ele disse assim: eu quero esse casal de velho aí. Tá bom para eu fazer o que eu quero. Tá bom. Aí eu acho que a velha duvidou, não foi? A velha duvidou. E o velho também ficou meio assim. Ele disse assim: é assim? Eu vou deixar ficar mais difícil ainda. Quer ver? Eu vou deixar ele completar 100 anos. Eu vou fazer daqui a 25. Para ele saber quem eu sou. Ele está achando difícil agora, com 75. Eu quero ver com 100, daqui a 25. Eu vou mostrar para ele que eu sou terrível. Este é Deus. Este é o Deus incompreensível à mente humana. Este é o Deus que disse a Isaías, no capítulo 55 e o versículo 8, ele disse: porque os meus pensamentos são mais altos do que os vossos, e os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, diz o Senhor. Este é o Deus. Eu vou fazer um pedido a você, por gentileza. Diz aí para o irmão que está do seu lado, diz assim para ele: o sofrimento que está te envolvendo tem o objetivo de te levar para perto de Deus. Agora, se você quiser dar uma glória, é com você. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Glória. O propósito da aflição. O propósito da aflição, o propósito do teste, da prova da fé, não é reprovar você, não. Esse não é o objetivo de Deus. O propósito da prova, do exercício, do teste da fé, é aprovar você. O objetivo de Deus e o pensamento de Deus é fazer você prosperar na fé. Ele não deixa você morrer. A gente passa no sofrimento, e lá do outro lado, Miriam tocou tamborim e cantou, dizendo que só o Senhor é Deus, porque os olhos dela viram milagres. Milagres. E você pensa que ali onde Israel passou era a barragem daí de Duazuna, de Itapacurá, ou um riacho? Era 13,5 quilômetros aproximadamente de mar aberto. Israel passou a noite todinha andando dentro do mar. Imagina o comprimento, imagina a profundidade. E você pensa que Deus, ele saiu do trono para fazer isso? Ele simplesmente ordenou o vento que soprasse, ele sopra aí na frente desse povo aí, sopra aí. O propósito das aflições é a prova da fé. E Pedro diz no capítulo 1 que, com relação à natureza da fé, ela é muito mais preciosa do que o ouro.
que perece e é provado pelo fogo. Primeira carta, onde nós lemos 1:7. Com relação à natureza da fé, Pedro diz que a sua fé, a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro, porque o ouro perece, o ouro é provado pelo fogo, e ele perece, E qual o efeito desta prova? Este será achado, segundo Pedro, aqui, este será achado em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Este é o efeito da prova, o resultado da prova, do exercício da fé. Aquele crente que ele é provado, a fé dele é provada, é exercitada, no final ele se achará em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo. Agora, uma observação: a aflição do justo é denominada de prova da fé. Pedro diz isso. A provação e a aflição do justo é denominada de prova, a prova da fé. E o objetivo de Deus, em Deus permitir ou contribuir para que o justo ou o seu povo seja afligido, não é para a sua destruição, não, e sim para a aprovação na experiência. A aprovação na experiência. Eu quero me reportar aqui a segunda carta de Paulo, no capítulo 12, versículos 7 a 10. Quando Paulo, um sofrimento se abateu sobre o apóstolo, e Paulo ele denomina aquele sofrimento ali, no capítulo 12, quando ele revela ali as visões, ele diz que conheceu um homem, ele não revela-se a si mesmo, mas foi ele que ele viu, teve revelações que ao homem não podia contar. Ele diz no versículo 7, versículo 9 em diante, que para que ele não se exaltasse pela excelência das revelações, ele disse: foi-me dado um espinho na carne, um sofrimento, um tipo de sofrimento. E Paulo, o apóstolo orou 3 vezes. Você já imaginou um homem como Paulo? Ele buscou a Deus pela primeira vez. O primeiro clamor ele fez e não houve resposta. Paulo orou segunda vez e Deus não respondeu. No terceiro clamor de Paulo, aí vem a resposta. É até bom a gente entender isso, que Deus responde clamor e responde oração. Se você está orando, meu irmão, pode continuar orando. Deus vai responder o seu clamor, a sua oração. Quantos estão aqui e creem que a oração vai ser respondida? Continue. Agora tem uma coisa: Deus vai responder no tempo dele e da maneira que ele quiser responder o clamor. Às vezes Deus não responde como a gente quer, não, ele responde do jeito dele. No versículo 9, no terceiro clamor, aí o Senhor aparece a Paulo, responde a Paulo dizendo assim: a minha graça te basta. Olha, ele diz: porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Você entende isto? A resposta do Senhor para Paulo em meio ao sofrimento. Paulo queria que Deus amenizasse o sofrimento, ou tirasse ele daquela situação. O Senhor aparece a ele dizendo assim: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, o versículo 9. Se você tiver aí a Bíblia na linguagem de hoje,
a Nova Tradução na linguagem de hoje, esse versículo, na Nova Tradução da linguagem de hoje, 2 Coríntios 12:9, diz assim: a minha graça é tudo o que você precisa, porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. Você entende isto? Paulo experimentou isto. Sabe por quê? Existe uma ação poderosa de Deus. Existe uma ação mais contundente e visível de Deus em meio aos sofrimentos. Em meio às grandes provações da nossa vida, em meio aos grandes sofrimentos, nós experimentamos milagres, nós vemos milagres, nós vemos a ação poderosa de Deus, e Deus disse isso a Paulo. Deus disse assim: o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aí ele disse assim: a minha graça é tudo o que você precisa, porque o meu poder é mais forte quando você está fraco. Se você está aqui nesta noite e você está vivenciando fraquezas, às vezes há momentos na nossa vida que a gente se sente impotente. Há situações que nós não podemos fazer nada. Há situações na nossa vida que nos sentimos algemados, a gente não tem força para fazer nada, foge da nossa capacidade, das nossas condições, nos sentimos impotentes diante de situações. É nessa hora que Deus age, é quando nós não podemos fazer nada. Aí ele olha e diz assim: ele não pode, mas eu posso. Ela não pode, mas eu posso. Você sabia que Deus pode fazer tudo o que você não pode? Deus faz tudo o que o homem não pode fazer. Já estou chegando para o final. Um dos objetivos, o terceiro objetivo do sofrimento, é fazer o crente conhecer Deus melhor. O sofrimento, as aflições, nos leva a conhecer Deus melhor. Eu disse que Deus, Ele contribui às vezes para nos levar a situações desagradáveis. E eu vejo isso no capítulo 8 de Mateus, quando Jesus decide atravessar o mar da Galileia, o mar de Tiberíades. Jesus ia sair de Cafarnaum, onde tinha residência em Cafarnaum, e Jesus, ele ia para o outro lado do mar da Galileia. Jesus ia para Tiberíades, a aldeia de Pedro, Simão, uma aldeia de pescadores. E o que é que acontece? Era muito mais seguro Jesus, ele ir com os discípulos por terra. Era uma viagem mais segura. Era mais cansativa, era mais distante, mais segura. Aí Jesus entra no barco, vai à polpa dormir e deixa os discípulos. Quando eles chegam em mar aberto, alto mar, águas profundas, um vento contrário atinge a água do mar da Galileia, levanta ondas terríveis, a ponto de o barco ser submergido nas águas profundas do mar da Galileia. Agora, Jesus, na sua onisciência, será que Jesus não sabia que uma tempestade ia se levantar naquele mar?
Será? Será que Jesus, dentro da sua onisciência como Deus, porque Jesus não era 50% Deus e nem 50% homem, ele era 100% Deus. Jesus, ele teve a visão, lá em Lucas, de ver Satanás interceder a Deus, para Deus permitir ele ir andar com Pedro. Jesus viu algo que estava acontecendo no campo espiritual. Aí ele disse assim: Pedro, eu intercedi ao Pai para que isto não te aconteça, para que a tua fé não desfaleça. Jesus visualizou no âmbito espiritual o que ia acontecer com Pedro. Será que Jesus não viu aquela tempestade que ia levantar? Ele viu, mas ele tem um controle de tudo. Ele tem um controle de tudo. Você viu no capítulo 14? Quando Jesus ele anda por cima do mar. Jesus criou uma estrada asfaltada em cima das ondas, encapolada lá do mar da Galileia. Subindo e descendo nas ondas, pisando em terra firme assim, ó. Pisando em cima da água assim, ó. Já imaginou? Na quarta vigília da noite ele desce, aí quando ele procura os discípulos, ele está lá no meio do mar, a deriva. A deriva é sem controle da embarcação, porque um vento era contrário, ele não tinha domínio. Aí Jesus foi ter com ele, pisando em cima das águas. Lá no capítulo 8 de Mateus, as ondas subiram e Jesus dormindo, como uma coisa que não está nem dando atenção àquilo. Parece, olha, tem coisas que acontecem conosco que parece que Jesus não está dando atenção, não é? Mas Ele está atento, Ele está vendo. Jesus está atento a tudo o que acontece na sua vida, que envolve você. Eu disse que o sofrimento contribui para que conheçamos Deus, faz o crente conhecer Deus melhor. Os discípulos, vendo a morte e o terror da morte, eles correm, lembram que Jesus está na embarcação. É uma coisa que a gente precisa saber. Tem gente que diz assim: Jesus está no meu barco. Que bênção, é bom. Muito bem. Jesus está na minha embarcação. Ótimo. Muito bom. Mas isso não vai evitar que aconteça a tempestade, não. Você só não vai morrer. Mas tempestade vai acontecer. Ele vai permitir. Está dentro da vontade permissiva. E isto aí, esta expressão teologicamente falando, trata-se de algumas coisas que Deus permite que aconteça, que não está dentro da sua vontade perfeita, mas Ele deixa acontecer. Não é Ele que está fazendo, contribuindo para acontecer, mas Ele deixa acontecer. Não faz parte da sua vontade perfeita, mas Ele deixa acontecer. Eles lembraram que Jesus estava e disseram assim: mestre, acorda, porque estamos perecendo. Isto, transliterando isso aí, eles quiseram dizer: nós vamos morrer. Eu gosto de pregar vendo. Ei, eu estou com vontade de dar uma glória. Oh, glória! Ei, eu gosto de ir para lá. Eu gosto de ir para lá, para o lugar do acontecimento. Vamos para lá? Bora? Eu gosto de ir para lá. Parece que eu estou vendo o quê? A paciência de Jesus, o equilíbrio, aquele desespero dentro da embarcação. Aí ele se senta na polpa, olha, pacientemente ele vai, chega à beira do barco, ali à borda da embarcação, ele estende as mãos e ele diz duas palavras. Ele fala ao vento e ao mar. Que coisa, irmãos! E o vento e o mar ouviu Jesus.
Ele disse ao vento: cala-te, porque ele estava fazendo barulho nas velas do barco. Ele disse: cala-te. Ao mar ele disse assim: aquieta-te. O vento parou e as ondas baixaram. Você crê que Jesus vai falar ao vento contrário que está soprando? Você crê que Jesus vai falar ao mar para ele se aquietar? Jesus tem poder para aquietar o mar e calar o vento contrário. Quando Jesus fez este milagre na natureza, vamos para o barco, vamos para lá. Sabe o que foi que aconteceu? Fiquem em silêncio. Isso. Silêncio na embarcação. Os discípulos olhando um para o outro. E depois surge uma interrogação: que homem é este? Que homem é este? Que homem é este? Que homem é este? Que homem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Diga assim: o sofrimento contribui para que conheçamos Deus melhor. Você pode dizer amém? Se quiser dar uma glória com você.